Salve, salve a todos, estimados alunos da UniFTech, da nossa pós-graduação, nosso MBA, em especial da nossa disciplina de armazenagem, distribuição, transportes e seguros. Então, bem-vindos. Cá estamos juntos mais uma vez, eu, professor Fábio Capec, e vocês, para o nosso terceiro encontro, num total de 6, meia dúzia. Então, hoje estamos chegando aí na metade, né, da nossa disciplina. Eu espero que esteja sendo produtiva, e que também assim continue até o final dela. Tá, pessoal? Então, hoje, nosso assunto proposto é embalagens. Então, para isso, eu peço que vocês todos tenham aí se apropriado, né, minimamente, do material que tem ali no Moodle, na data de hoje. Então, eu procurei colocar já com uma indicação, né, do dia da leitura. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar. Então, aqui na disciplina de hoje, ali, segundo final de semana, encontros online e tal. Então, ali, ó, vejo que seguindo o meu cursor aqui, ó, leitura para o dia 21 de outubro, embalagens para logística. Né? Então, para hoje, esse assunto aí com este material minimamente, eu repito, minimamente apropriado, além dos que já estão previstos ali na biblioteca online, através dos hiperlinks no plano de ensino, no plano de ensino da disciplina, que está aqui em cima, nesse ícone aqui, ó, apresentação da disciplina, plano de ensino, então lá tem, tá bom? Já aproveitando, né, que estamos aqui, clicando aqui no nosso final de semana, que é o terceira aula. Então, já adianto aqui para amanhã também, temos muitos materiais, né? Então, teremos aí bastante assunto para discutir amanhã. Então, o assunto amanhã é seguros de carga em geral, e nós vamos, além de conhecer os tipos de seguro, enfim, como que fazer os seguros, fazer uma coisa que é o principal, que é como dimensionar aquilo que a gente precisa segurar, né? Então, através da metodologia de gestão de riscos que eu estou trazendo para vocês, que é a metodologia do Tribunal de Contas da União, que é uma metodologia muito boa, inspirada em padrões internacionais, mas aí fica para amanhã. Vamos voltar, então, para o dia de hoje. Então, voltando aqui para a nossa tela. Moçada, vamos lá. Então, conforme sempre a gente vem tocando o perfil das nossas aulas, a gente sempre vai triangulando, né, os assuntos de maneira a tratá-los quanto aos seus aspectos fundamentais teóricos, contextualizados e aplicados, né? Então, vamos ver sobre embalagem, o que tem de teoria, né? Para que serve, enfim, desde onde veio, para onde pode ir, quais são as tendências e tal, realidade atual e tendências futuras. Alguns exemplos de contextualizados, né, de como vem se utilizando, e, ao fim, a gente tem que saber traduzir isso, né, para a nossa prática, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, qualquer que seja ele, né, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida pessoal. E é muito importante a gente fazer muitos questionamentos. Para isso, a gente vai percorrer aqueles primeiros passos ali, né, dos aspectos teóricos das embalagens, porque a gente percebe que, às vezes, a gente subutiliza ou superutiliza as embalagens. Sub a menos, então a gente utiliza para menos, e utiliza para mais aquilo que as embalagens podem nos fornecer. Quais são os problemas de tanto subutilizar como superutilizar? Subutilizar, a gente pode estar comprometendo alguma operação nossa, tendo aqui como foco, né, a área de logística que a gente está tratando no curso, na disciplina, mas também serve para qualquer coisa da vida que a gente esteja falando de embalagem, como também tem o extremo oposto, que é superutilizar, e aí a gente está desperdiçando recursos e também gerando aquilo que a gente sempre tem que estar em mente, cada vez mais, que é a questão ambiental dos resíduos, né? Então, a embalagem tem muito desse aspecto, sempre teve, na verdade, só que hoje em dia cada vez mais, né? A gente tem que estar
atento a esses aspectos impactando aí o ESG, particularmente na parte do E, que é o environmental, né, que significa aí considerações climáticas. Moçada, então vamos lá, embalagens. O material que eu disponibilizei para vocês ali, ele está bem prático, ele está bem didático, no sentido de classificar as embalagens, então, embalagens primárias, secundárias, terciárias, isso tudo aqui eu vou simplificar na metáfora da cebola, né? São as cascas, as camadas que as embalagens podem oferecer. Então, se você tem lá um determinado item que precisa de embalagem, você vai embalá-lo, né? Vai botar o item ali que seja um item pequeno, para fazer exemplo aqui, um calçado, por exemplo, você vai botar ali numa embalagem. Vocês poderiam me dizer qual seria essa primeira camada de embalagem de um calçado, por exemplo? Na prática mesmo, vai, sem se preocupar com o nome técnico. Qual é a primeira camada de embalagem de um calçado? Não é aquele papel meio que manteiga que eles enrolam ali no É, papel de pão. exatamente, né? Não é a caixa, né? É aquele papel ali que a gente muitas vezes não entende, né, a finalidade, e eu confesso, como eu não sou especialista em setor coureiro, pegando aqui exemplo sapato de couro, né, eu não entendo muito bem qual é a função que tem ali físico-química, mas certamente alguma coisa nesse sentido que eu vou falar aqui tem, que é o quê? Evitar, por exemplo, atrito, né, da superfície ali do couro, qualquer que seja o material, na caixa. Então, até aquele, por isso que ele é todo amanteigado, justamente para poder ter esse não atrito, né, naquela superfície. Eu não sei se tem alguma outra propriedade térmica, mas eu sei dessa que é a propriedade física da coisa. Querem complementar, fiquem bem à vontade, tá? Se alguém se sentir à vontade para falar sobre isso. Mas a primeira camada é essa. Aí depois temos a caixa, né, as caixas de sapato. E depois da caixa de sapato, que embalagem que a gente pode ter? Capex está falando aí que embalagens são camadas e tem até às vezes 5 camadas. Pô, como assim? Qual seria, neste exemplo aqui do calçado, né? A Tem algumas, terceira? claro, alguns calçados têm as caixas master, né? Que a gente fala, que é uma caixa unitizadora que coloca várias caixas de calçado dentro. Eu já vi modelos que tem. A Melissa, por exemplo, da Grendene tem. Eu acho que essa seria uma embalagem terciária ali do calçado, né? Perfeito. Gente, independente, veja, o objetivo da minha pergunta, claro, não é cravar a resposta, porque isso aí, como o Peter muito bem também contribuiu, depende do item, depende às vezes da decisão da marca, da empresa, né? Isso aí não é uma coisa necessariamente regulada por norma regulatória, NBR, no caso do Brasil. Ah, tem que ser a terceira camada, a segunda camada, a quarta. Não, não existe isso. A lógica que eu brinquei aqui falando da cebola, né, que são camadas aí de dentro para fora, tem até um desenho que explora isso, não vou falar aqui só para não ferir direitos autorais, que fala que nós somos como cebolas. A lógica dessas camadas, das embalagens, é simplesmente mostrar, primeiro, que existe, né? Os itens eles têm várias camadas de embalagens, e segundo, principalmente aí, que a gente entenda as suas funcionalidades. De novo, para que a gente não subutilize, não utilize para menos, e daí comprometa algum dos aspectos que no próprio material que vocês leram aí, né, destaca depois nessa questão das camadas, que são as utilidades de manuseio, marketing, comunicação, etc. Octávio, bem-vindo. Tudo bom, Octávio? Bem-vindo. Então, assim, então, para que a gente não subutilize nem superutilize, né? E aí, vamos lá, na fala do Peter, eu vou destacar uma palavra ali que sintetiza praticamente todo esse raciocínio que a gente está falando aqui das camadas das embalagens, que é a unitização. Então, em logística de armazenamento, e especificamente
nessa parte das embalagens, a gente tem esse conceito de unitizar, né? Transformar em único aquela carga, vamos reduzir assim, né? Qualquer item, né? Aquela carga. E essa unitização, da mesma maneira, ela pode também ser em níveis diferentes. No armazém, a gente também tem uma lógica chamada do SKU. Deixa eu escrever aqui do lado. SKU. Vocês poderiam me dizer o que é o SKU, que é uma sigla em inglês? Joguei ali, então, no chat. Stock Keeping Unit. Seria um único item de estoque, né? É uma unidade padronizada de estoque, né? Unidade mantida em estoque ao pé da letra. Na prática, o que é isso aí? É uma formatação de carga. Então, vamos de novo aqui, só para fim de exemplo, podemos raciocinar com calçado. Então, você pode ter num armazém qualquer, num almoxarifado, um SKU do mesmo calçado, vários SKUs, perdão, do mesmo calçado. O que significa isso? Que você pode ter ali embalagens unitárias de uma caixa, na área de picking, né? Na área de separação. Deixa eu escrever aqui o picking. Você pode ter uma embalagem agrupada em quantidade de 5, quantidade de 10, quantidade de 50. E esse agrupamento também vai se valer de outras embalagens nas camadas superiores. Que outras embalagens podem ser essas? O exemplo que o Peter deu, que são caixas master, ou a gente pode ter, na verdade, aquilo que eu particularmente não chamo de embalagens, mas de acessórios, de contendores. Deixa eu escrever aqui, contendores de embalagens, tudo bom, Octavio? Que são os mais conhecidos, mais usados, né? Os polímeros aí, o stretch e o shrink, né? Stretch todo mundo conhece. Stretch é aquele insufilme que a gente tem em casa, que a gente bota ali nas comidas quando deveria, né? Pôr nas comidas quando guarda na geladeira. O Stretch não era uma marca, não foi? Na real, o nome não é plástico filme e Stretch foi gerado que foi uma marca, não foi? Uma coisa assim? Vou ficar te devendo, William, mas é bem provável, tá? É que nem falar Xerox, né? Isso, se não me engano, Se eu não me engano, é sim, William. Eu me lembro que na primeira cadeira que eu fiz na disciplina ali, estava fazendo qualidade, eu me lembro que surgiu uma história dessa aí na aula mesmo, bem um comentário assim, que surgiu o plástico filme, né, e daí surgiu uma marca com uma Stretch, e daí ficou Stretch, aí todo mundo conhece por Stretch, mas se for ver a Stretch é a marca, né? Então, parabéns para a equipe de marketing do Stretch, né? Mas é igual a história do Xerox, né? Que não é Xerox, é fotocópia, né? Tá bem, obrigado, William. É bom que a gente vai aprendendo, tá vendo? E todo mundo aprende, legal. Importante vocês contribuírem. Mas é aquele plástico, né? Que a gente envolve em casa com a mão e às vezes até nos armazéns também. Mas existe uma máquina que a gente chama de aranha, né? Que faz ali essa unitização, normalmente em carga já em cima de um pallet, que também pode ser considerado uma embalagem, né? Então, vamos lá, pallet. O que é o pallet? É um estrado de madeira que serve para uma das funções, inclusive, da embalagem. Muitos perguntam assim, mas pô, o pallet não é uma embalagem, ele não embala, né? Ele não envolve. Sim, é verdade, ele não embala, não envolve, mas ele cumpre uma das funções das embalagens, que consta nos materiais ali, no material que eu deixei para vocês, que é a manipulação, a movimentação de carga, né? Através, obviamente, de equipamentos apropriados, ou uma empilhadeira com um garfo embaixo, ali com os dentes, né? Ou uma paleteira, que é o jacaré, que parece aqueles carrinhos de oficina de carro, né? Que a gente também entra com os garfos ali embaixo, dá uma bombeada e leva para lá e para cá. Tá? Então, vejam, o primeiro aspecto das embalagens que é esse, quanto às classificações, né? Elas podem ser primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e
quinta categoria, de quinta classe, né? Que é a última classe aí maior embalagem que se conhece, que se utiliza é o container, né? Que cumpre também com todas essas funções que estão ali nesse material que eu deixei para vocês. Mas vamos para o que mais interessa. Antes disso, o shrink, se é que realmente agora também o William fiquei na dúvida, né? Será que shrink é uma marca? Eu conheço como plástico termorredutível, né? Shrink deve ser uma marca. O que é o shrink? Vocês podem me dar um exemplo concreto de shrink que tem em supermercado, inclusive? De itens, né? De É supermercado. aquele que é a vácuo lá, fechado a vácuo? Não? Não, não é a vácuo. Ele é termorredutível. É aquele É o plástico que vai mais na grosso. Coca-Cola ali, né? Isso. Ah, tá. Tu aquece assim, ele se retrai? Isso, ele Isso. dá aquela Formato ali apertada. da... É, ele aperta o item. Então, a finalidade dele é essa mesma, né? É compactar, unitizar, né? Então, veja esses exemplos das garrafas PET, né? Como exemplo, pode ser lata também, até vidro eu já vi, mas vidro não é o mais adequado. Mas essas embalagens PET, você pode agrupar ali uma quantidade que for, que obviamente o shrink suporte, e ele é um plástico mais grosso, né, do que o insufilme, do que o stretch, e ele é termorredutível. Então, ele permite tanto unitizar quanto manipular. Quem aguenta, né, tem força, carreteia aquilo com a mão. Então, cumpre com essas diversas finalidades. E assim vamos, né? Então, vai aumentando a caixa, você vai guardando em caixas maiores, nessa lógica que o Peter trouxe da caixa master, até chegar na embalagem maior que se conhece aí, que é o container, né? Que daí bota tudo dentro e se transporta através do globo, né? Há quem diga também que o próprio veículo que transporta pode ser considerado uma embalagem, mas aí já acho que a gente extrapola um pouquinho no conceito filosófico da coisa. Dominado isto, gente, aí vamos agora para o principal, que é entender as funcionalidades, né? A gente tem diversos pontos de vista sobre os quais a gente pode, a partir dos quais a gente pode fazer essa análise das funcionalidades. Então, a gente tem aí ponto de vista logístico, ponto de vista do marketing, ponto de vista até do RH, dos recursos humanos, que é a questão ergonométrica, né? Independentemente do ponto de vista a partir do qual a gente vai interpretar, vamos interpretar as funcionalidades, tá? Eu vou destacar aqui algumas que eu julgo serem as mais importantes, repito, que constam ali no material que eu trouxe para vocês, mas que realmente são bastante úteis. Então, bastante atenção nisso. Vamos lá. Então, a embalagem ela serve para quê? Principalmente, a gente já falou, para unitizar cargas. Mas para quê? Pergunto para vocês. Para que a gente unitizaria cargas? Para que a gente vai, pegando o exemplo de PETs, né? Garrafas PET de qualquer líquido, para que a gente vai juntar meia dúzia garrafas ali, ao invés de trabalhar uma por uma? Falem para mim. Por que fazer isso? Repete, professor, que deu uma cortada? Vamos lá. Primeiro conceito das utilidades das embalagens, tá? Que é a unitização que a gente já trabalhou aqui, que a gente já falou, que inclusive o próprio Peter trouxe para a gente. Pergunto, para que unitizar? Qual é o ganho que se tem no exemplo das garrafas PET? Você tem uma garrafa... Tu ganha em movimentação, né? Em vez de tu movimentar 6 vezes o produto, tu vai movimentar uma vez só. Então, Ok, numa primeira análise, perfeito. Para mim, o principal ganho da caixa que unitiza uma mercadoria é o ganho na movimentação. Perfeito. Alguém mais contribui com alguma coisa? William, Octávio ou Peter, se quiser falar mais também, fica à vontade. Eu acho que seria isso aí mesmo também, né? Perfeito. Perfeito a movimentação, legal. Agora, vamos sempre raciocinar com os extremos, tá? Então, a gente está aqui saindo do extremo subutilizável, né? Que é, ao invés de movimentar um item unitariamente, né, por item, a gente agrupa, a gente unitiza e movimenta mais, né? Então, um exemplo aqui que eu dei, meia dúzia, mas poderia ser mais. Mas no outro extremo, da quantidade em excesso,
Qual o problema de você unitizar milhares de itens? Qual é o limite, por exemplo? É a dificuldade de tu movimentar. Então, veja que a movimentação ela tanto é pró como contra, né? Quais são? Vamos avançando nesse raciocínio que eu estou fazendo aqui de maneira bem didática, bem devagar, mas ele serve para todos, tá? Quais são as variáveis? Prestem bem atenção nesse raciocínio, nessa pergunta e no raciocínio que existe. Quais são as variáveis que a gente precisa analisar para dimensionar até quando, ou até quanto, perdão, a gente vai unitizar? Vamos unitizar até que tamanho Eu de acho que fardo? a principal variável, vamos lá, se é para o primeiro a movimentação, a pessoa movimentando, então essa variável vai ter que ser ali para uma pessoa só movimentar até 20, 25 quilos, que daí a gente vai para o conceito lá da diminuição da embalagem do saco de cimento lá, que saiu de 50 para 25, porque 25 uma pessoa pode carregar, 50 não. Daí Ali, depois né? Ali, né? daí depois a gente vai para o segundo momento, que é até quanto o meu equipamento de movimentação consegue movimentar. E eu acho que um terceiro ponto aí que também é importante ser analisado é no momento que tu vai colocar ele no caminhão, né? Então, questão de altura, não adianta tu fazer um pallet, a empilhadeira movimenta, mas fazer 3 metros de altura não vai entrar no caminhão. Então, eu acho que Perfeito. esses pontos aí. Perfeito, Peter. Tu matou a charada, eu vou só agora completar. Gente, falar de embalagem, a gente tem sempre que raciocinar com a cadeia integrada. Ou seja, desde a sua produção, vamos raciocinar nós aqui como meio da cadeia, tá? Então, a gente olha para a montante, usando aqui o linguajar de cadeia de suprimentos. Então, a gente olha para o fornecimento nosso, olha para dentro da nossa unidade produtiva e olha para a jusante, né, para o consumo. A gente tem que saber exatamente todos esses passos, esses atores aí que vão atuar de fato, né, nessa movimentação dessa carga, porque essa carga ela vai nascer em algum lugar, vai ser produzida, vai sofrendo agregações, transformações até chegar na nossa unidade produtiva, vai lá sofrer algum tipo também de transformação, quer seja de fabricação, quer seja de montagem, quer seja de qualquer outra atividade operacional, e ela vai sair, né, para algum consumidor, ainda que intermediário ou final, mas também vai se movimentar. E ao longo de toda esta cadeia, né, ou rede, como queiram raciocinar, essas variáveis aí que o Peter colocou, elas vão se fazer presentes. Então, peso, volume, principalmente essas duas, né? Peso e volume. Então, vou simplificar aqui. Quando a gente fala de transporte, o Peter já deu o exemplo. Tem que considerar a volumetria, né, do veículo que vai transportar. Então, não adianta você ter uma capacidade de movimentação de carga no seu depósito, quer seja pelo volume que você tem, quer seja pelos equipamentos de movimentação que você tem. Então, por exemplo, empilhadeiras tem de variadas capacidades, tonelagens, que a gente chama, né? Então, não adianta você tem que observar se tem essa capacidade e na direção do consumo também. Então, por exemplo, você vai entregar para um mercadinho um pallet com 500 quilos de algum item, dificilmente aquele mercadinho, né, vai ter equipamento para descarregar aquele item. Ou, não, mas a gente descarrega para eles, né? A gente leva o equipamento e descarrega. Tudo bem. Mas e depois de descarregar? Vai ter que deixar lá. E como é que eles vão movimentar? Mas aí ele canibaliza, né? Que termo é esse, canibalizar? Canibalizar não é comer as cargas, e sim você vai rasgando ali as embalagens, você vai fazendo aquele caminho contrário das embalagens, ao invés de ir expandindo as camadas, você vai tirando as camadas. Tudo bem, tem isso também. E é inclusive para isso que serve muita lógica do SKU para facilitar esse transbordo de cargas, né? Cross-docking, etc. Então, primeira coisa é isso. A gente tem que considerar volumetria e peso, tá? Então, volume e peso, porque às vezes lota por um
ou lota por outro. Às vezes o volume é que limita, às vezes é o peso que limita. Até aqui, ok, gente? Estamos falando de movimentação só, tá? Ok. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Que outro aspecto a gente pode falar das embalagens? Proteção. Então, vamos falar aqui de uma outra funcionalidade que é interessante a gente raciocinar, que as embalagens podem agregar valor. Proteção. Como assim? Eu vou falar já de dois em conjunto, tá? Porque um confunde com o outro, então vamos falar dos dois em conjunto para já fazer esse bate-bola e tirar dúvida. Proteção e contenção. Então, deixa eu escrever aqui. Proteção e contenção. O que um difere do outro? Vocês podem me dizer? Pô, Capec, beleza, entendi. Sei o que é proteção, sei o que é contenção, mas para as embalagens, como assim? O que cada um faz de diferente? O que é uma embalagem? Essa embalagem serve para proteger. Essa embalagem serve para conter. Falem para mim. Fala aí, Peter. A embalagem para proteger, vamos lá, é uma caixa de papelão que vai em volta de um item para ele não quebrar. Ele seria uma embalagem de proteção. Agora, por exemplo, um big bag que segura grão. Ele está contendo os grãos ali dentro. Ele não precisa proteger, ele precisa conter. Ou uma garrafa para conter o líquido, né? Pelo que eu me lembro, é isso. Perfeito, tá perfeita o teu raciocínio. Proteção, gente, é contra de fora para dentro. E essa proteção ela pode ser física, química, né? Química, porque às vezes, dependendo da natureza da embalagem, ela protege contra algum tipo de radiação, contra raio ultravioleta, luminosidade, e proteções físicas, né? Que é o choque, que é o mais comum, mas também tem temperatura, essas questões físicas e químicas, tá? E a contenção é de dentro para fora. Então, proteção de fora para dentro e contenção de dentro para fora. Então, muito bem colocado o teu exemplo. E eu vou acrescentar mais alguns, tá, Peter? Plástico bolha, aquele próprio papel lá do calçado, né? Papel manteiga e tal. Plástico bolha, floquinhos, gel, aqueles polímeros que moldam o item dentro da caixa, que normalmente são itens mais frágeis, né? Vidrarias, enfim. Então, é isso. Proteção é para proteger de fora para dentro, química ou fisicamente, e contenção é para proteger de dentro para fora. Vocês poderiam me dizer como é que se faz contenção com container? Porque o container em si ele já é uma baita proteção, né? Uma caixa de metal fortíssima, né? Então, ele protege muito bem o que está dentro dele. Mas se as coisas estiverem dentro dele soltas, é uma movimentação bruta, né? O container, né? Como é que se faz contenção dentro de um container? Eu já vi alguns containers que são tanques, né? Tanto de gás quanto para líquido. Tá, e aí então nem precisa, porque o próprio item se acomoda, né? Mas É, pegando o container geral, tá? Aquele teu ou de 20 pés, ou melhor, o teu é de 20 pés eu é ou de de 20 40. e eu de 40. Com caixas, com itens a granel dentro, né? Como é que se impede que as caixas se caiam, se deformem, né? Usando o termo técnico aqui, caiam um sobre o outro, naquela movimentação, etc. Dentro de container eu já vi eles usar aquelas bolsas de ar no meio das Isso, cargas para não se movimentar. Estufa o container que eles falam, né? exatamente. Esse é o conceito de estufar o container, né? Você enche ele com as cargas e depois você completa os espaços com com esses airbags, né? Que tem diversos formatos, são mais compridos, mais retangulares, mais quadrados e tal, para justamente firmar, né, os itens dentro. Que o container é uma caixa grande, nada mais do que isso. Então, só que aquela Mas, movimentação, diga. mas te dizer que cada vez mais, ou principalmente a empresa que eu trabalho, importa bastante material da China.
cada vez mais eles estão utilizando a carga máxima do container. Então, eles dão um jeito de fazer, eles adaptam até o produto, tá? A gente tinha um produto que a gente comprava e ele vinha 620 peças por container. Cada caixa vinha 20 peças, cada caixa vinha 31 peças e vinha 20 caixas dentro do container, placas solares, para ter uma ideia. E a placa solar, ela tinha lá 4 centímetros de largura. Eles diminuíram a largura da placa para conseguir colocar 36 peças por container, por caixa. Dessa forma, eles levam lá 744 peças. Então, eles ganharam lá 124 peças. Então, eles adaptaram o produto para que cabesse no container. Outra questão interessante, eles adaptam a altura dessas placas para caber uma em cima da outra dentro do container. Então, o tamanho dela já foi moldado para isso. Não é que eles fizeram desse tamanho porque é para poder caber uma em cima, 2 pallets um em cima do outro. Então, quando a gente abre o container, não sobra 1 centímetro de cada lado. É exatamente o tamanho do container, né? As placas mal podem respirar lá dentro, né? É isso aí. Perfeito, Peter. Show de bola. Gente, olha que bacana, né? Quanto mais vocês contribuem, a aula fica muito rica. Vejam, é bem isso mesmo. A gente até pode fazer um mix desse papo com negociação. Isso aí é relação de poder, né? Então, os containers, eles são embalagens praticamente commodity no mundo todo, com essas medidas de 20 ou de 40 pés de extensão, né? Então, há de se adaptar a isso, ainda que seja chinês o produto, né? Por que eu faço a ressalva? Porque a China é a maior exportadora do mundo, para o mundo, né? Então, é isso mesmo. Então, quanto mais se utilizar o espaço dentro, mais se reduz o custo fixo daquele container. Container tem custo fixo. E com a pandemia, por favor, até Peter, te peço aí se já reduziu e quanto você poderia dizer que reduziu o container, né, lá da China para cá. Eu sei que isso aí varia de item para item, mas eu me lembro que com a pandemia teve um aumento de 1000%, mais de 10 vezes. Antes da pandemia, ele girava em torno aí de 1.800 a 2.000 dólares. No pico da falta de container, quando deu lockdown lá na China, estava o mundo inteiro procurando, ele chegou a 16.500 dólares. Então, pensa aí que teve um aumento aí de quase 1.000% mesmo. Chegou a liberando os 900. Para algumas regiões do Brasil, chegou a 1.000. Agora ele já está em torno de 3.500. Ele não está ainda no valor lá do início, mas ele já reduziu bastante. Tá em torno hoje, para trazer um de 40 pés de Xangai para o porto de Itajaí, está girando em torno disso aí, 3.500 dólares. Show de bola, cara. Pois é, que bom, né? Que bom que está baixando, ainda que mais alto do que antes estava, mas, pô, já baixou bastante. Então, gente, é isso. Então, vamos lá. Unitização, movimentação, proteção e contenção. Vamos seguindo. Comunicação. Então, essa é uma outra funcionalidade das embalagens. Como assim? Uma embalagem comunica? Sim, uma embalagem comunica o que tem dentro dela. Se a gente raciocinar dentro daquela lógica da embalagem como cebola, né, primária, secundária e tal, você pega ali qualquer embalagem primária, esta é obrigada a ter informações sobre os itens. Então, exemplo de itens alimentícios, né? No caso, no Brasil, a Anvisa regula ali uma série de informações que tem que ter. Qual é o conteúdo, qual é o percentual de quebra, de impureza, o que sendo alimento, né? Qual é a composição nutricional daquele alimento, distribuído, né? Pelo peso total, enfim, pela quantidade total do item que tem ali dentro. Então, a embalagem ela também tem essa função de comunicar. Comunicação básica, que são esses aspectos que eu estou aqui colocando, que são aquelas informações básicas dos produtos, quer sejam regulados por normas, quer sejam não, que às vezes norma tem que cumprir, né? Mas pode ser que haja informação a mais, ok. E tem a comunicação, aí já fazendo um mix com o marketing, né?
que tem mais esse apelo do marketing. Vou dar um exemplo aqui de um dos itens que mais vende no mundo com este apelo: perfumes. Ora, qual é o produto perfume se não o seu líquido? Com todo o seu aroma, fragrância, persistência, né, que são os atributos aí básicos de um perfume, a fragrância e a persistência, né? Quanto tempo ele dura e como é que é o cheiro. Mas é o líquido. Poderia vir naqueles sprayzinhos, né, que a gente brincava quando era pequeno de polícia e ladrão. Eu brincava. Não pode, porque, pô, como é que um perfume de uma marca premium, top, vai vir numa embalagem meio que, né, de baixo padrão, assim. Então, percebam as embalagens que os perfumes têm. Não só perfumes, por exemplo, alimentos, chocolates. Quem de vocês aí nunca comprou alguma coisa assim pela embalagem? Voltando a falar de perfume, quem é que não fica com pena de jogar fora aquela caixa do perfume depois que compra? Na verdade, você não usa a caixa, né? É uma caixa tão bonita, eu pelo menos acho. A Então, caixa, a latinha que vem as bolachas dentro lá de Natal lá. E pois vem é o verdade. panetone dentro. É uma embalagem que ninguém joga fora. Eu sou de uma época que lata de sorvete virava cofre de moeda. Sorvete antigamente não era em pote de plástico, era em lata cilíndrica de ferro. Acredite, anos 80 era isso. E ela tinha essa, vamos dizer, essa utilidade a posteriori. Em cima da tampa tinha um frisozinho, que daí, claro, você só rompia depois que utilizava. Servia de cofre, cofrinho, plástico de moeda. Era isso. Fala, Peter. Não, legal, legal. Essa daí eu não tinha escutado ainda. Essa é de velho legal, cara. Mas então assim, e tem vários apelos, né? Aí de novo, né? Você tem apelo sempre com o meio ambiente pela reutilização, você tem apelo também ainda com o meio ambiente pela biodegradabilidade, né? A embalagem ser biodegradável. O que é isso? É ela ser degradável, né, ao ambiente, ela não fica ali 400 anos, 100 anos atacando o meio ambiente, poluindo, enfim. E ela cumpre essas duas finalidades que eu falei das comunicações, né? Então, ela comunica, é um mix aí com marketing, né? Mas comunica desde informações mais analíticas, né? Então, o que tem, composição, esses atributos, quer seja regulados em lei, quer seja não, e também tem esse apelo do marketing. Então, uma embalagem ela pode seduzir também, independentemente dos atributos do conteúdo em si, que supostamente seria o mais importante, né? Outra função das embalagens, de novo, voltando ao apelo logístico, que é a questão do acondicionamento, né? Então, é um mix aí de movimentação, né? Não deixa de ser. E aí eu dou como exemplo uma embalagem que quem inventou teve muita inspiração, até porque isso já faz muito tempo também, que são aquelas embalagens de caixa de cerveja de 24 unidades, de vidro, de 600 ml. Pô, aquilo ali tu pode empilhar infinitamente, não, mas eu não, meu Deus do céu, aquela caixa ali aguenta dezenas de caixas, uma empilhada em cima da outra, e ela encaixa uma na outra. Então, ela tem a capacidade física de aguentar a pressão, né? Uma em cima da outra, que fica mais embaixo, obviamente, vai sofrendo mais pressão. Eu não saberia dizer qual o limite, mas aquilo ali eu já vi empilhamento de até 20 caixas, uma em cima da outra, em depósitos de grandes fábricas de bebidas aqui no estado, no Brasil, além de encaixar bem. E aí também tem essa questão da volumetria, ocupa bem o espaço, não fica não elimina desperdícios, né? Quem nunca viu, eu convido a ver um dia a operação de carga e descarga de caminhão de fábrica de bebidas, fábrica mesmo. Parece um box de carro de corrida, que o carro entra, de um lado de outro vem lá os mecânicos trocar pneu, abastecer, se for o caso. Aí quando acaba, levanta a mão e o carro vai embora. Isso tudo se faz de maneira rápida, né, nessas corridas. E nas fábricas de bebidas também. Claro, não tem
preciosidade aí com milésimo de segundo ou com segundos, não é isso, mas não tem tanta, mas tem sim porque é produtividade, né? E os caminhões de bebida normalmente têm aquele formato cider, né? Que as cargas entram pelo lado, side em inglês é lado. Então, os caminhões cider são aqueles que abrem pelos lados. E quando o caminhão entra, é praticamente uma linha de montagem, né? Onde o caminhão é o que vai ser montado ou desmontado primeiro com as caixas vazias sendo retiradas por empilhadeiras, normalmente com garfos duplos, ou seja, com 4 dentes, 2 de um lado, 2 do outro, tira tudo, depois duas empilhadeiras de um lado e 2 do outro, colocam outras caixas com bebidas cheias. É muito interessante, parece essa lógica de Fórmula 1, né? De corrida qualquer. Tá, gente? Então, mais uma funcionalidade. Eu, da comunicação, acabei falando algo que eu agora vou destacar, que é o atendimento de requisitos legais, que é aquilo que tem que estar na embalagem, né? Ô, professor, voltando ali na questão dos gradios das caixas de bebida, né? Tem um case muito conhecido que é o case das KS da Coca-Cola, né? Que eles diminuíram o tamanho da KS, não diminuíram a quantidade de líquido dentro, mas eles foram e aumentaram a circunferência dela e diminuíram o tamanho. Com isso, eles ganharam 25% a mais para carregar nos caminhões, porque o caminhão tem um limite de altura, então com essa diminuição eles conseguiam carregar, em vez de 4, 5 caixas. Então, isso na ponta lá, porque os caminhões, o limitante do caminhão não era o peso, e sim a volumetria. Volume. Uhum. Então, com isso, eles conseguiram carregar uma caixa a mais. Então, esse é um dos cases aí que eu acho muito interessante dentro da questão das embalagens, que é mais ou menos o case que teve também o sabão Omo, né? Que ele só mudou a orientação ali e alargou um pouquinho também a caixa. Com isso, ele conseguiu aumentar, se não me engano, foi 19% a quantidade carregada por caminhão. Show de bola, Peter. Hoje tu tá inspirado, hein, cara? Pô, bacana pra caramba. Muito bom. Parabéns, obrigado. É isso mesmo, gente. Então, vejam, dentro daquela lógica da negociação, né, das relações de poder, às vezes fica mais inviável, né, ou inviável praticamente, você mexer, né, na altura do caminhão, porque isso é regulado por norma, 4,5 metros, por exemplo, né? E aí, como é que você vai fazer? Você tem que otimizar o que você pode, o ITER, as embalagens, o acondicionamento, o SKU que tu está trabalhando, para melhor aproveitar aquela consolidação de carga, aquela volumetria, isso tudo com vistas à otimização de recurso, né? de valor, né? Porque o custo do transporte, você tem a parcela fixa dele também. Muito bem, show de bola. Moçada, essa lista de funcionalidade que a embalagem pode ter, ela pode ser infinitamente discutida. Eu quero dar uma pausa agora aqui e, na verdade, destacar aquilo que a cada aula cada assunto, cada competência que a gente trata, precisa ser considerado, que é o seguinte, que é a conexão disso que a gente está falando com o valor proposto dos nossos produtos. Então, o que eu estou querendo dizer? Hoje, o nosso assunto aqui, nossa competência tratada é embalagens, beleza. Mas tudo isso que a gente conversou aqui, poxa, muitas ideias, graças inclusive às ricas contribuições que vocês compartilham, bacana. Mas, então amanhã eu vou já procurar otimizar a volumetria do meu caminhão, isso, aquilo e tal, bababá. Vejam, a gente tem que ter em mente esse norte de como canalizar tudo isso que a gente aqui está discutindo. E como é que é se canalizar? Então, aquela coisa básica do nosso produto. Qual é o posicionamento estratégico do nosso produto? Do que a gente produz, do que a gente vende, né, para o mercado. Quais são os diferenciais competitivos pressupostos que esse meu produto quer prosperar no mercado? O meu produto está no mercado para vender por preço?
Ou seja, comprem meu produto porque ele é mais barato. É esse o apelo, preço ou custo? Ou o seu produto está no mercado com apelo de ambientalmente sustentável? Pode ser. Ou socialmente sustentável, ou inovação, ou compre meu produto porque ele tem um design melhor, ou o que vocês quiserem dizer. Forma de pagamento, não importa. Tenham em mente quais são, ou quais são, os atributos que os seus produtos se propõem a serem vencedores no mercado, a se diferenciarem. Tenham isso em mente, para que depois, tendo em mente tudo isso que a gente viu aqui nesta aula em pontual sobre embalagens, mas isso vale para todas as outras aulas, não só da minha disciplina, de toda a vida da gente. A gente tem que saber fazer essa conexão. Inclusive, esses exemplos que o Peter muito bem nos trouxe, certamente foram ideias de grupos, né, de pessoas, de executivos, enfim, que na hora de argumentar, então agora que eu já estou tratando para vocês aqui como um subsídio para que vocês possam levar, né, as suas ideias, com certeza vocês têm muitas ideias para quem toma a decisão. Quando vocês chegarem para esse pessoal que toma a decisão, dizer assim, vamos fazer assim, vamos utilizar a embalagem de papel corrugado duplo, ao invés de plástico. Aí a pergunta que vai vir é, bacana e tal, mas por quê? Onde isso pode nos levar? Aí vocês têm que ter essa capacidade de resposta através desses argumentos que a gente está aqui debatendo sobre embalagens. Essa embalagem de papel corrugado duplo, ela oferece uma proteção melhor. Mas e daí? Que proteção melhor torna melhor a embalagem do que antes, quando era de plástico? Porque nossos itens eles são frágeis, eles têm um histórico que deve ser evitado de dano, de avaria, né? De sinistralidade de avaria quando chega. Vou pegar um exemplo básico aqui, tá? Teleentrega de comida, pizza. Bom, primeira coisa, que eu não sei na sequência cronológica, mas a pizza ela tem que ter aquele formato da pizza, né? Que é redonda, normalmente, e larga. Ok. Por que a pizza é com aquele papel corrugado duplo? Falem para mim. Papelão, né? Corrugado duplo. Por quê? Para manter a temperatura. Comida, né? Tem que chegar quente. Vocês já perceberam que naquela embalagem da pizza tem dentro, no centro, parece uma mesinha de plástico branca? Para que serve aquilo ali? Uma para não baixar a tampa, não encostar nos ingredientes ali. Para não grudar a parte de cima da pizza na parte da embalagem superior e não melecar tudo. Inclusive, estou olhando uma para agora aqui, que recém chegou aqui encomenda. Tem aí a mesinha branca? É isso aí. Pois é. Então, gente, e poderia aqui explorar mais outras, né, propriedades aí dessas embalagens, mas então é isso que a gente tem que ter em mente. Falando agora em termos de disciplina, pedagogia aqui da disciplina, né, do Prof. Capec. O que eu vou cobrar de vocês? Não agora. Agora eu vou propor essa reflexão, mas eu não vou cobrar isso agora. Na última aula eu vou apresentar para vocês o trabalho, a atividade avaliativa, né, da disciplina. Mas eu, como tenho feito nas outras aulas e vou continuar fazendo, eu já vou apresentando competência por competência aquilo que eu vou lhes pedir. E repetindo que o mais importante não é isso, o mais importante é como que na vida a gente aplica, né? Mas claro que eu tenho que também fazer isso aqui pedagogicamente para fins de avaliação. Então, o que eu vou pedir para vocês sobre esta competência das embalagens, na última aula que eu vou lhes apresentar a atividade formal da disciplina, como eu vou pedir para vocês que enumerem atributos das embalagens, funcionalidades das embalagens, manipulação, proteção, contenção, comunicação e assim por diante. E vou pedir para vocês apresentarem atributos que agreguem valor a produtos de vocês.
Então, a primeira coisa que vai ter na nossa atividade avaliativa, e eu estou repetindo isso a toda a aula, vocês vão ter que partir de um produto. Então, eu vou pedir para vocês, digam-me sobre o que vocês vão falar, pizza, calçado, serviço tal, não importa, mais manufaturado, mais serviçal, mais tangível ou mais intangível, eu vou pedir para vocês me sinalizarem sobre o que todo trabalho avaliativo vai se embasar. E vou pedir para vocês também dizerem, esse produto aqui que eu vou falar no meu trabalho, na minha atividade avaliativa, ele se propõe a se diferenciar no mercado através de tal atributo. Então, por exemplo, eu vou falar sobre pizza e o apelo que a minha pizza tem no mercado é que ela é uma pizza fit, né? Que é funcional. Uma pizza funcional, não fit, uma pizza funcional, alimentarmente falando, funcional. Então, tá? Aí, sobre embalagens, vocês vão me dizer lá como que a embalagem pode agregar valor a esse atributo proposto. Se a pizza diz para o mercado, comprem comigo a pizza porque ela é funcional. Ela emagrece, ela fortalece, ela engorda, ela te deixa mais bonito, não sei. O que é a funcionalidade? É bom também deixar claro isso para o seu consumidor. Como que a embalagem pode mostrar isso? Na embalagem vai ter lá um layout mais funcional, vai ter estamparia na minha embalagem que vai mostrar isso. Eu vou dar exemplos aqui, sem citar marcas, claro, de produtos que são paradoxalmente veiculados de uma maneira que eu acho muito curiosa. Refrigerante. Todo mundo sabe que refrigerante não é um item saudável, né? Não é um item saudável. É rico em açúcar, uns mais, outros menos. Enfim, xarope, aquela coisa toda. Tá. Mas, e aí? Como é que você, então, veicula, né? Falando aqui de uma veiculação de valor mais ampla, não só de embalagem, mas como é que você veicula um refrigerante, se ele é um item que faz mal para a saúde? Muitos refrigerantes conseguem fazer isso através de atributos que a gente não consegue nem imaginar como, que é o refrigerante une a família. Sem marcas aqui, né? Mas tem muita veiculação de valor, que é o que eu estava falando aqui, produto, refrigerante. Como é que esse produto se diferencia no mercado? Família. Refrigerante, família. Aí explora lá, mostrando que aquele refrigerante faz com que a família se una e toma aquele refrigerante e tal. Como que a embalagem pode ajudar nisso? Falando hoje especificamente, né, de embalagem. Se for esse o caso de vocês, só estou dando exemplo. Antigamente, eu acho que hoje até é proibido, né, propaganda de cigarro. Antigamente, que havia, olhem o absurdo. Propagandas de cigarro, ou seja, cigarros, que é um item mais do que sabidamente danoso à saúde, conseguiam se vender com apelos de, às vezes, até esportivos. Pessoas aparentemente bonitas fisicamente, esportistas, praticando esporte e fumando. Veja, não vou aqui, né, ficar falando que é feio, que é ruim, é o que acontecia. Da questão do cowboy lá, da Marlboro, eles vinculavam aquilo dali ao cigarro. Claro, uma vida de aventura e tal, enfim, sem citar marcas aqui, mas é isso, gente. Então, assim, o desafio nosso é fazer isso que esses exemplos aqui fortes de acreditar conseguiam fazer. Como que embalagem, falando, né, do assunto de hoje, como que embalagens podem agregar valor ao meu produto, ou seja, o que o meu produto se propõe a ofertar no mercado, qual o valor, né, que ele se diferencia ou se propõe, né, a se diferenciar. E aí, então a embalagem tem que ir ao encontro disso. Beleza, gente? Esse é o desafio. Eu vou pedir para vocês, então, na prática, sendo prático aqui, apresentem 3 atributos, apresentem e expliquem, né,
3 atributos das embalagens e como que esses atributos podem agregar valor ao seu produto. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá, meu produto é pizza, se propõe a diferenciar no mercado por ser funcional, estou eu criando meu exemplo, tá? Vocês vão criar o de vocês. E as minhas embalagens, elas, através do atributo conservação, contenção, manipulação, manuseio e biodegradabilidade, ESG, vai ao encontro disso por causa disso. Pronto. Porque é essa argumentação que a gente vai ter que apresentar para quem toma a decisão na hora que a gente chega, como o Peter falou, dos exemplos, né? Vamos otimizar aqui, vamos reduzir as dimensões e tal, vamos fazer uma readequação para otimizar a volumetria do caminhão. A pergunta que poderia surgir é por que fazer isso? Porque, veja, certamente uma readequação de parâmetros dessa natureza, tamanho do item, tamanho da embalagem, isso requer investimento. E é um investimento de risco, porque e se não der certo? Ou se não oportunizar ganhos? Então, por isso que a gente tem que ter boas argumentações na cachola. Tá bem, gente? Então é isso, meus queridos. Esse é o nosso desafio de hoje. Hoje eu resolvi emendar, não fazer intervalo, porque não tem por que a gente, né, fazer esse break para depois voltar e apresentar esse trabalho que eu estou aqui já lhes dizendo, que é como a vida cobra e como eu, como professor aqui, didaticamente vou lhes cobrar. Então, repetindo, na última aula, que vai ser no sábado, eu vou pedir para vocês, na atividade avaliativa que vai consolidar todas as competências da nossa disciplina. Primeiro, vocês vão me sinalizar um produto, depois vão me sinalizar como que esse produto vai se diferenciar no mercado, qualquer atributo que vocês queiram, custo, inovação, design, pegada ESG, enfim, o que quiserem. Traz seu amor de volta, qualquer argumento. E aí, a partir de cada competência trabalhada em aulas, como a de hoje, embalagens, eu vou pedir, então diga-me como que embalagens contribui para isso. No caso das embalagens, eu vou pedir para vocês me dizerem ali, através de 3 funcionalidades das embalagens, vocês apresentem essas funcionalidades e expliquem como que essas funcionalidades de manipulação, de armazenamento, de proteção, de contenção, de unitização, tudo com muito mais detalhe aí no material que eu deixei para vocês, como que essas propriedades aí podem agregar valor àquilo que lá no início vocês me disseram ser o proposto do produto no mercado. O meu produto se propõe a se diferenciar por inovação. Então tá. Então como é que a embalagem vai ajudar nisso? Beleza, pessoal? Vocês entenderam isso? Quem está aqui online, ao vivo? Ok. Show de bola. E para quem não está online, que vai assistir o vídeo depois, da mesma maneira, como em todas as aulas, eu estou sempre à disposição de vocês. Mandem mensagem ali pelo link, né, que eu vou até de novo mostrar aqui. Compartilhar a tela. Cadê, meu Deus? Está aqui no cantinho direito de vocês, quando vocês abrem, tem aqui menu mensagens, né? Então vocês clicam. Peraí que sumiu agora. Ih, rapaz. O meu sumiu. Tá aqui. Então vocês podem me mandar mensagens por aqui. É só digitar e mandar para mim. E aí eu lhes respondo. Tá, gente? Tá tudo bem com vocês na disciplina até então? Vocês estão acompanhando bem? Eu preciso que, pelo menos quem está aqui, né, falando aqui comigo ao vivo, síncrono, Peter, William, Octávio, deu uma caidinha. Tá tudo bem com a disciplina? Vocês estão acompanhando legal? Está sendo útil para vocês? Falem comigo. Da minha parte, sim. Tô conseguindo acompanhar, tô conseguindo ter os insights aí, tô conseguindo abrir um pouco a mente em relação a algumas coisas. Tá, para mim tá tranquilo. Show de bola. William, tudo certo para ti? Para mim também, tudo tranquilo, professor. Estou acompanhando aí. Semana passada não pude acompanhar, enfim, mas aí estou dando sequência aí, estou conseguindo acompanhar, assim. Tem criança aí. Legal, legal.
Ah, tem uma arteira correndo por aí. Coisa boa, isso é riqueza, cara. Legal, Né? família é tudo de bom. Parabéns. Então tá, gente. Para quem não está aqui síncrono, que está assistindo depois, por favor, a meta é essa, que vocês possam estar acompanhando no sentido de entendendo aquilo que a gente está discutindo e principalmente aplicando isso na sua vida, né? Tanto profissional quanto pessoal, tá bom? Para amanhã, então, nós vamos tratar sobre seguro, né? Vou tratar com vocês as formas de securitização básicas que a gente tem. E o mais importante é como fazer uma avaliação de risco, porque o seguro varia muito em função desta análise, né? Então, isso é o que mais importa, que é o que vai estar mais na mão da gente, discricionário. Então, tem bastante material ali, não se apavorem, que amanhã a gente destrincha direitinho. Amanhã, no dia 22, né, de outubro, a partir das 9 horas da manhã, das 9 até ao meio-dia. Igual, tudo vai ser gravado, então assim que acabar aqui também eu já vou baixar esse vídeo, vou converter para o YouTube e vou disponibilizar o link na comunidade do Moodle, tá? E sempre, pessoal, repetindo, né, a toda aula. A nossa disciplina tem 6 encontros, nós vamos ter, falando aqui de atividade avaliativa, né? Nós vamos ter ao final do 6º encontro, que vai ser no sábado de manhã, a apresentação da temática avaliativa, que a cada aula, a cada encontro, por competência trabalhada, como hoje, no caso aqui, a embalagem, eu vou apresentando para vocês. Então, isso permite que quem já quiser ir se adiantando, praticamente já vai conseguir, ao longo das aulas, fazer aquilo que será apresentado formalmente, a atividade avaliativa de maneira antecipada. Então, eu já estou dizendo para vocês, em relação a esta competência, hoje tratada aqui, que é embalagens, o que eu vou lhes pedir é, a partir do produto apresentado, que vai servir para todas as outras conexões com as outras competências das outras aulas, a partir do produto apresentado e da sua proposta de competitividade, custo, inovação, volume, enfim, o que quiserem, como que, no caso hoje, embalagens podem agregar valor. Então, através de 3 atributos ali, funcionalidades que a gente tratou aqui, tem outras mais detalhadas ali no material, como que essas funcionalidades podem ir ao encontro disso que vocês estão dizendo ser o diferencial competitivo do produto. Tá bom? Porque é isso que a vida nos cobra e é isso que eu estou aqui também para estimular vocês a se refinarem, a se aprimorarem, tá certo? Contem comigo sempre, estou sempre à sua disposição para que vocês possam ter o melhor proveito da disciplina. Tá bom, gente? E do curso. É isso aí, Peter, William. Vamos nessa? Então tá, pessoal. Beleza, então. Até amanhã. Firmes e fortes. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Até mais.